Olá, está começando mais uma edição do programa Lives Cultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Olá, está começando mais uma edição do programa Lives. Perdão, peço desculpa, vou iniciar de novo. Olá, está começando mais uma edição do programa Lives Cultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura Centro Cultural UFG, em parceria com a TV UFG, Rádio Universitária, Ascom UFG e Reitoria Digital. Hoje nós iniciamos uma websérie em 3 episódios chamada Teatro Goiano, Resistência e Renovação, e nós vamos tratar de temas ligados à história do nosso teatro, especialmente no período da ditadura militar brasileira. E para iniciar essa série, hoje nós temos 2 convidados muito especiais que vão falar sobre o tema dramaturgia e censura. Então, nós temos aqui a presença ilustre dos dramaturgos, escritores, artistas Almir de Amorim e Miguel Jorge. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Antes de iniciar, eu gostaria de registrar a presença de algumas pessoas aqui já no chat de YouTube. A Alexandra Almeida de Oliveira, Flávia Cruvinel, a nossa coordenadora do projeto, Marisete Silva, o Ian, que está presente, nossa querida grande atriz Luzia Mello, Renato Malta, um grande parceiro, Armando Araújo, todas essas pessoas estão nos acompanhando para escutar um pouquinho sobre essas grandes histórias, tá bem? Então, para começar, eu gostaria, né, de iniciar com o Almir de Amorim. Almir é atuante no teatro desde a década de 60, ator, diretor, dramaturgo e, como ele mesmo se intitula, um grande apaixonado pelas artes. Foi contemplado pela Medalha de Mérito Cultural do Governo do Estado de Goiás, Conselho Estadual de Cultura. Atuou em 21 peças teatrais, dirigiu outras 34. Sua dramaturgia é composta de 34 peças e 10 roteiros para cinema. É fundador, em parceria com a Luzia Mello, da Casa do Teatro, onde ministra cursos, palestras, formações para novos artistas. Almir, boa noite, muito obrigado pela sua presença. É uma honra falar com você. Boa noite a você e a todos que estão nos acompanhando. É uma grande alegria estar participando dessa live e poder, mais uma vez, expor o meu testemunho sobre as condições que a arte, no meu tempo de formação, me propiciava. Almir, antes da gente começar a falar especificamente sobre censura e sobre a relação com o aparato ditatorial, só para introduzir para o público, o senhor é goiano, mas se mudou para São Paulo para estudar teatro e lá teve experiência como ator, como assistente de direção, atuou com algumas companhias muito consagradas. O senhor pode falar disso brevemente para nós, por favor, para introduzir o assunto? Pois não, eu sou goiano, do sudoeste, lá da nascente do Araguaia, da cidade de Mineiros. Atualmente resido em Goiânia, já desde 94. E cheguei em São Paulo um pouquinho antes, ou um ano antes, praticamente, do golpe militar. Eu cheguei em 63 e depois de um pequeno tempo de convivência, trabalho fora daquilo que eu me propunha a fazer em São Paulo, que era um curso de arte dramática, eu consegui, através de um amigo baiano que vinha de uma participação do Cinema Novo, na Bahia, entrar para a oficina, mais especificamente para o curso de interpretação com o grande professor Eugênio Kuzit, a nossa grande autoridade no Brasil em termos de método de Stanislavski. Então, assim, eu estava ensaiando com um grupo de estudantes quando
as manifestações de rua passaram a ser reprimidas com maior violência e aí se instaurou realmente o governo militar, com toda a sua progressão depois em termos de atos institucionais, as leis assim emergentes, né? E eu estava no Teatro Oficina nesse tempo. O Teatro Oficina passou a ser, ou continuou a ser, um dos locais mais visados assim, pela repressão. Mas, de certa forma, é uma coisa que eu não entendo, que existia toda essa repressão, ainda existia também em São Paulo, precisamente, uma comissão estadual de teatro que subvencionava algumas companhias, ajudava na produção, tinha uma verba destinada à cultura. É mais ou menos o que acontece hoje, só que tinha um porém, né? Essas obras elas tinham que passar por uma filtragem assim. Então é isso. Eu fui adolescente para São Paulo e então no momento que eu estava fazendo o curso surgiu a oportunidade da minha estreia profissional como ator com o diretor Flávio Rangel na companhia da Maria Della Costa. Então foi a minha primeira experiência profissional em teatro em São Paulo. Aliás, a minha primeira sensação dentro de um teatro de verdade se deu no Teatro Oficina, dentro do cenário de Pequenos Burgueses, um grande espetáculo dirigido por Zé Celso Martinez Corrêa, e que a gente atravessava todo dia para ir para a sala de aula com o professor Kuzit. Maravilha. E, Almir, você sempre foi um grande contestador do autoritarismo, da violência do período da ditadura. E muito em razão disso, o senhor infelizmente acabou enfrentando essa repressão mais diretamente, acabou sendo preso. Se o senhor não se importar, o senhor pode contar um pouco disso para nós? Sim, claro. Eu tinha uma peça, eu estava participando de um espetáculo que foi um tempo muito questionado, mas era de origem americana, né? Então tinha alguns favores assim, e foi sucesso. Ele chegou a vir aqui em Goiânia, mas eu não estava mais no elenco. É o espetáculo Hair, é um musical tribal rock, e que eu fiz a maior temporada foi no Rio de Janeiro. Nesse mesmo período, eu estava estreando uma segunda peça escrita por mim, com o grupo A Comunidade, dirigido pelo Amir Haddad, no Museu de Arte Moderna, lá no Rio. O meu primeiro texto também foi proibido, porque existia um departamento de censura, então todas as companhias, os grupos e os autores tinham que mandar os textos para esse departamento, para os censores lerem e liberarem ou não, ou fazer cortes como eles entendessem. E depois disso, eles ainda exigiam uma apresentação exclusiva para a censura, para daí aprovar ou não. Então, esse meu primeiro texto, chamado Cercadura, foi escrito em 66, e ele seria montado no Teatro de Arena, e o requerimento para a censura foi feito pelo Boal, Augusto Boal, que nesse tempo era o diretor do Teatro de Arena, e aí já veio com corte o texto. Então, a gente optou por não montar e nem tentar fazer o espetáculo para a censura, porque eu era um autor novo e eu não tinha força nenhuma, assim, e a imprensa também, às vezes, a gente não tinha uma ajuda muito grande para debater, para manter o texto em cartaz. Então, optou-se para a montagem do Processo, que foi uma tradução do Augusto Boal, de um texto de André Gide e Jean-Louis Barrault, do Processo do Kafka, né? E aí montamos. Em 67, a gente fez a apresentação no Teatro de Arena, as apresentações, e assim se deu o meu primeiro texto proibido e a minha chance indo embora. E aí o segundo foi aquele que estava no Rio de Janeiro, em cartaz,
e eu fui acusado de apologia à droga e subversão política. Então, essas coisas começaram a criar um clima assim, de perseguição, mas era, de certa forma, assim, quase invisível. A gente vivia, a gente não sabia que estava sendo observado, estava sendo, de certa forma, monitorado, né? Nós tivemos a casa nossa, onde o elenco estava lá no Rio de Janeiro, invadida por 3 vezes. Umas vezes por soldados do Exército, outras por agentes do DOPS, e escreveram nas paredes. Foi mais ou menos na época que houve a morte da Sharon Tate. Então, os caras escreveram na parede lá que, em inglês, pigs, depois porcos, nós vamos matar vocês, essas coisas assim. E aí a coisa foi progredindo, né? E a minha estreia me deu um baque muito forte. Eu tive que ter uma assistência psicológica, assim, no momento, né? Psiquiátrica até, né? E então, daí voltamos para São Paulo, e lá em São Paulo aconteceu, em maio de 71, a minha prisão. E a minha prisão me fez uma passagem pelo Carandiru, Pavilhão 9, famoso, que todo mundo sabe, onde houve uma execução de 111 presos uma vez, e de lá para o Pavilhão 5, onde diziam que era o pavilhão dos doentes, né? E existia um dossiê que eu nunca vi, mas que me levou ao manicômio judiciário de Franco da Rocha, onde eu fiquei por mais de 2 anos. E lá misturado com vários tipos de prisioneiros, que eles chamavam de internos, e num tratamento violento de química, né, de injeção e tal. Era uma espécie de anulação, porque eu estava sendo assim um autor em emergência e que vinha de uma formação do Oficina e do Arena. Então, essas coisas não apareciam assim como se eu fosse um preso político, então me botaram como comum, e para daí tirar qualquer crédito que eu quisesse ensaiar com os meus trabalhos. Então, eu já tinha passado pela censura e agora veio mais essa carga maior. Quer dizer, essa manifestação da inteligência que assistia às nossas repressões aqui naquele período. Perfeito. Almir, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dramaturgia que vem de um período ditatorial, atravessa as décadas e continua forte, pulsante, continua intensa para nós hoje em dia. Como a gente conversou um pouquinho aqui antes de começar, algumas pessoas dizem, eu não entendi exatamente o que o texto queria dizer. Eu queria que você falasse especificamente sobre o seu trabalho de dramaturgo e como você percebe essas marcas da ditadura no seu trabalho atual. Bom, assim, a minha opinião pessoal é que as pessoas foram formadas, ou na história do Brasil, já vem recebendo uma formação direcionada para um certo sistema de governo, né? Ou de comportamento da população. Então, nesse período pré-golpe, as coisas estavam começando a ficar claras, assim, havia um intercâmbio maior entre universidades e a arte, principalmente a arte cênica. Então, havia diálogos, havia discussões e uma preocupação do comportamento social, político e econômico, né? E, então, é o que houve, o que a gente está ouvindo falar hoje aí, que o comunismo é um terror, que não sei o quê. Então, naquele tempo, já tinham de uma forma mais brutal e isso acontecia. Existia uma outra participação também, que eram pessoas que a gente não sabia que tinham outros pensamentos, ou pensamentos que foram revelados atualmente, de ódio e essas coisas todas. Então,
às vezes eu fico até meio emocionado de falar sobre isso, mas é uma coisa que eu vivi na pele, né? Então, e essa forma de ver, e como eu vivi, isso passou a refletir no meu trabalho. Então, a minha primeira peça, que foi a cartaz, que foi essa que foi proibida no Rio de Janeiro, ela tratava justamente de um indivíduo desajustado dessa proposta de sociedade e de um outro integrado e uma personagem feminina que ficava entre os dois, às vezes iludida pela condição boa, social, daquele que era o integrado e pela aventura daquele outro que era o marginalizado. Então, algumas pessoas começaram a comparar com um absurdo, mas na minha formação isso veio mais de um realismo crítico, né? E então as pessoas procuram entender, eu não sei com que olhos, falando, eu não entendi. O último espetáculo que nós fizemos, que é um texto de uma outra trilogia, e as pessoas ficam preocupadas em entender. Então eu disse assim, não se preocupe em entender, veja o espetáculo, veja os personagens, veja, é o bastante que você veja. Porque às vezes você quer construir aquilo que você já recebeu na sua formação, e aí você não vai achar conexão com o que está sendo representado ali. É isso que eu quero dizer. Então, para driblar ou para contornar a censura, às vezes a gente usa palavras, frases, formas de composição que às vezes as pessoas não vão entender mesmo, elas vão receber o emocional, às vezes, disso aí, né? Se acompanharem, se não tiverem uma refração, acho que aí haverá uma maior conexão com o espetáculo, com o texto. E outras pessoas já conversaram bem com a gente, receberam muito bem o espetáculo e houve diálogo. Então, é porque as formações das pessoas é que ditam o como elas vão entender isso. Obrigado, Almir. E eu sei, assim, você fala, porque viveu naquele tempo e foi preso, então, às vezes, já cria um certo distanciamento. Aí já cria, é uma coisa que eu quero fugir um pouco, fugir não é bem a palavra, mas descartar um pouco desse folclorismo, sabe? É que foi preso, é que era isso, que era aquilo, isso que a gente está ouvindo muito atualmente para destruir alguns pensamentos políticos, alguns comportamentos mais solidários e assim, em favor de um pensamento, de uma psicologia que querem inserir no comportamento geral. Obrigado, Almir. Como o nosso tempo é curtinho, eu vou passar a palavra para o Miguel Jorge. Antes, eu quero ler mais alguns comentários do chat e no final a gente volta a conversar novamente com os dois. Tudo bem? Obrigado pelas palavras, que são, sem dúvida, muito esclarecedoras e muito relevantes para todos nós. Aqui no chat nós temos a Milena Jorge Gonçalves, o Eduardo Teixeira, nosso colega no Centro Cultural, o grande Samuel Baldani, a professora Valquíria Pereira Batista, Joana Peixoto, Santa Catarina, minha mãe prestigiando, Valquíria Rezende, Karine Ramaldes, a Luzia está conosco, Laura Carolina, o Edson Fernandes de Santana e o Miron Bastos disseram que você é o grande mestre das artes. Aqui a Luzia diz que viver ao lado do Almir é aprender teatro a todo momento e que ela tem o privilégio de conviver com a história do teatro brasileiro. A gente tem ainda o Júlio Van, o Clédio de Assis e um perfil de games. Então agora eu vou passar a palavra para o Miguel Jorge. Antes, mais uma vez, vou ler o currículo resumido. É escritor e tem a curiosidade de ser formado em Bioquímica pela UFMG, Direito e Letras Vernáculas pela Universidade Católica de Goiás, ter lecionado Farmacotécnica na Faculdade de Farmácia da UFG e Literatura Brasileira no Departamento de Letras da Universidade Católica de Goiás. Foi um dos fundadores do Grupo de Escritores Novos, o GEM, e seu presidente por 2 vezes. Foi também presidente da União Brasileira dos Escritores, Seção Goiás,
dirigiu o Conselho Estadual de Cultura e integra os quadros de críticos de arte da Associação Brasileira de Críticos de Arte e da Associação Internacional de Críticos de Arte, além de ocupar a cadeira número 8 da Academia Goiana de Letras. Tem dezenas de livros publicados. Então, Miguel, muito boa noite, obrigado por ter aceitado esse convite e por estar aqui conosco agora. Boa noite, eu também agradeço a você o convite e tenho o prazer de dividir essa live com o Almir, essa grande figura do teatro goiano e nacional. Maravilha. Miguel, antes de tratarmos diretamente de dramaturgia e censura, se o senhor puder, diga para a gente um pouco sobre a criação do grupo de escritores novos e como você entende a herança que esse grupo deixou e deixa, né, para as gerações atuais. Com muito prazer. O Grupo de Escritores Novos, ele se formou no ano de 1963. Nós éramos estudantes de Direito e dentro da classe havia 8 escritores. Esses 8 escritores resolveram se juntar e formar um grupo que se chamou Grupo de Escritores Novos e que se reuniam todas as quintas-feiras no Conservatório de Música, cedido pela, então, a Belquis Spencieri Carneiro de Mendonça, que era a diretora desse instituto e que se situava na Avenida Goiás. Às quintas-feiras, o grupo se reunia, debatia literatura, lia o que escrevia, submetia as críticas, e é bom frisar que o grupo era um grupo de escritores novos, voltado para o modernismo e para as vanguardas. Então, nós passamos por todos os modernistas e chegamos aos vanguardistas da praxis, do concretismo e do poema-processo. Então, esse grupo renovou a literatura em Goiás, que está bem escrito e documentado em 2 livros pela crítica nossa de Goiás, a Moema de Castro Silva Olival, Antes e Depois do Gênio. É o título do livro dela. Bom, agora que o Gênio deixou de legado, eu acho que é muito importante essa formação do Gênio, os estudos, os livros publicados, porque são todos modernos. Tanto assim que se formou, depois do Gênio, um novo Gênio, que foi outro grupo de escritores que se reuniam para também fazer a mesma caminhada que o grupo de escritores novos fizeram, não é? Então, você vê que por aí já deixou pegada, as pessoas perguntam muito pelo Gênio, estudam muito o que o Gênio deixou, o que o Gênio fez. Para você ter uma ideia, nós deixamos quase 200 livros editados. Quase que chegamos à marca de 200. Muita coisa. Então, era um trabalho muito sério, não era um trabalho de reunir para poder bater papo, jogar a conversa fora, não. Era um trabalho, uma reunião de trabalho mesmo, de estudo, de ensaios, de críticas, de leituras, de depoimentos. E, claro, de mostrar o que a gente fez durante aquele período. E mais importante ainda é que o Gênio fez revistas manuais do grupo de escritores novos. Essas revistas foram lançadas em reuniões abertas e hoje é uma raridade. Eu acho que poucas pessoas têm essas revistas. E eram ilustradas pelos pintores Tancredo de Araújo e Reinaldo Barbalho, que também pertenciam ao grupo. Ótimo, ótimo. Miguel, no início dos anos 80, pelo que consta nos registros, você começa a escrever dramaturgias, primeiro com o espetáculo Os Visitantes, depois Os Angélicos, e também teve contos adaptados, né? Tem o registro de um conto, o Pirtã, que foi adaptado pelo Aldair Aires e que encontrou problemas com a polícia, com a repressão, com a censura. O senhor pode falar um pouco para a gente sobre esse período? Claro. Era o ano de 1984. 1984, 85. Nós reunimos um grupo de pessoas aficionadas ao teatro, reunimos no teatro, que vocês não sei quem conhecia esse teatro, que se chamava Teatro de Emergência, e que ficava atrás do Jockey Clube de Goiás.
esse teatro, ele tinha um contrato para 10 anos. Então, o Noé Sandino, que veio do Rio Grande do Sul, que era um diretor do teatro, nos procurou para trabalhar com ele em teatro. Aí eu disse a ele, mas eu nunca fiz teatro assim, teatro mesmo, fiz teatro amador, quando criança, colégios, tudo mais. Ele falou, não, vamos fazer um teste. Aí eu fiz o teste com ele e com mais outras pessoas e acabei ganhando o papel de Lucky na peça Esperando Godot, né? Então, era um papel muito difícil, porque era um escravo que era chicoteado o tempo todo em cena e carregava 2 cestos de frutas e pães e coisas pesadas, e um chicote na boca. Então, o meu personagem não falava, ele murmurava algumas frases desconexas. E, no final, ele fazia uma dança também toda desconexa, e o grande acontecimento em cena foi que o posô, que era feito pelo João Kobuskis, que era um rapaz de 1,90 m de altura e gordo, e ele foi sentar na banqueta que eu carregava para ele, carregava chicote, banqueta, tudo para ele. Eu era escravo, e ele sentou na banqueta, e a banqueta quebrou. Então ele passou a me chicotear em cena para eu consertar essa banqueta. E eu acabei consertando. Foi um acontecimento, e essas coisas sempre acontecem em cena, que eu não me esqueci nunca disso. E ele me batia mesmo para valer. Então, nós fomos o terceiro grupo a encenar Esperando Godot no Brasil. E foi uma pena que nós encenamos 3 vezes, não é? Uma peça muito difícil para debates, bem moderna, bem cheia de significados. Mas foi muito interessante. Então, esse grupo, formado com o Noé Sandino, nós nos reunimos no Teatro de Emergência, onde também era o ateliê do DJ de Oliveira, que era um pintor extraordinário, modernista, e do cineasta João Bênio. Você vê como era uma casa de efervescência cultural. Mas acontece que nós montamos o Esperando Godot e depois montamos mais 3 peças. A segunda foi Ludus 64, que aludia muito à problemática política da época. Então, o Noé Sandino foi obrigado a sair correndo de Goiás, escondido, porque ele ia ser preso, era o diretor nosso, e ele voltou para o Rio Grande do Sul. Daí para frente, eu nunca mais tive notícia do Noé Sandino. E o grupo, então, se desfez por conta da Revolução. E eu acabei escrevendo essa peça, O Visitante e os Angélicos. Na época, tinha um concurso para dramaturgia no Rio de Janeiro, do Teatro Opinião. E eu acabei mandando essa peça, O Visitante. E a peça foi escolhida pela Glauci Rocha, que era a atriz que fazia parte da comissão julgadora. E ela gostou tanto da peça que resolveu montá-la. Então, eu fui ao Rio de Janeiro para receber esse prêmio. A leitura, foi feita uma leitura da peça. Eu fiquei na Berlinda, o teatro apinhado de gente, e respondendo perguntas de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Não é? Então, depois disso, dessa escola que eu tive no Rio de Janeiro, respondendo as perguntas sobre a minha peça, com debates e tudo mais, e a peça já engatilhada para ser encenada, a Glauci Rocha tem um colapso e vem a falecer. Então, fiquei assim, sem a montagem dessa peça. Futuramente, o Marcos Fayad, que veio do Rio de Janeiro, já estava estabelecido em Goiânia, é um grande diretor de teatro, ator, escritor, ele gostou da peça, resolveu montar essa peça. E essa peça foi, primeiro, claro, passado pela censura, que cortou vários trechos, mas muito interessante porque os trechos que a censura cortou eram trechos que eles achavam que eram pornográficos, que ofendia a moral cristã da época.
E a parte política da peça, porque eu escrevo assim, dentro do surrealismo, eles não perceberam isso. Então, a peça foi levada pelo Marcos Fayard lá na casa do escritor Mariano Hortêncio. Foram 2 dias de peça com muito sucesso, casa cheia, também com debates e artigos e tudo mais. Então, a gente, continuadamente, submetia os textos à censura, e claro que muita coisa que a gente queria dizer pelas entrelinhas, pelas metáforas, pela linguagem bem moderna e surreal, passava desapercebido. Então, foi uma época assim, uma época difícil para todas as pessoas que escreviam, todas as pessoas que pensavam diferente, para todas as pessoas que, de uma certa forma, incomodavam o sistema. O escritor, por si só, é um político. Quando ele pega na pena e escreve, ele é um ser político atuante naquele momento, e seu livro permanece. Eu, depois, então, que passou a censura, passou a parte do golpe militar de 64, da ditadura, eu escrevi um livro que se chama Nos Ombros do Cão. Esse livro está aqui. Eu falo sobre a ditadura militar em Goiás. E tenho como meu personagem um menino que se chamava João Batista, e ele era o líder do Liceu, o líder político do Liceu. Com 16 anos, eles pegaram esse menino, desapareceram com ele, e nunca mais ninguém teve notícia do corpo desse rapaz. Então, eu escrevi esse livro, Nos Ombros do Cão, em memória, em homenagem ao João Batista e ao o Ismael, que também era líder estudantil do teatro do Colégio de Campinas, e que também foi assassinado, foi morto, capturado, morto, torturado pela ditadura militar. Então, eu fiz essa homenagem nesse livro, e também foi a minha parte como escritor de relatar essa tortura que esteve aqui em Goiás, tortura, mortes, enfim, violação de todos os direitos. Ok, obrigado, Miguel. Acho que a gente pode abrir um pouquinho mais agora para o público, para quem tiver pergunta. Eu gostaria de registrar ainda mais algumas presenças. Rosimeire, temos aqui a presença da Renata Schein, que diz Miguel, o grande escritor goiano. Luciana, também, não tem sobrenome. Marcelo Jorge. A Luzia Mello também está dizendo que teve o privilégio de atuar no curta-metragem A Promessa, que foi roteirizado por você. Temos também aqui a professora Valquíria, que está dizendo que é importantíssimo trazer a memória do teatro de emergência, que é preciso registrar esse espaço para a nossa história. O Danilo Alencar também está presente, Rodrigo Jorge. Então eu gostaria de pedir aqui, o Fernando, nosso técnico de áudio e vídeo, acho que pode trazer o Almir de volta para conversar com a gente. O Júlio Van diz que tanto o Almir quanto o Miguel Jorge são pessoas incríveis, gratas personas e mestres resistentes. Eu gostaria de perguntar para vocês dois, para quem quiser responder, como é produzir uma arte de resistência hoje? Quais são as formas de resistência aos autoritarismos, às violências que a gente tem nos dias de hoje? Bom, posso responder? Claro. O seguinte, eu acho porque aquela linguagem que existia de contestação antes, ao meu ver, ultimamente, ela sofreu um reverso. As pessoas da repressão estão usando ou procurando usar imagens e convencimentos com ideias revestidas daquela verdadeira ideia da população. Então, colocar na cabeça da população ideias e pensamentos
de que aquelas pessoas devem ser destruídas, aquelas pessoas que tinham certa consciência, elas não devem ser exemplos. Então, é o que a gente tem visto ultimamente aí na política e no comportamento geral. Então, eu penso, porque a partir daí é que eu escrevo, então, a dificuldade de você colocar essas palavras na boca de personagens ou atores, personagens de cena, e a sua ideia alcançar aqueles espectadores que procuram entender, ou que não têm, assim, o discernimento de só ver o espetáculo, de ter essa conexão, não digo só emocional, mas até racional, de ver, apenas ver. É assim que eu acho. Então, há uma dificuldade. E essa dificuldade, acho que veio amadurecendo com a existência do instrumento da censura, o departamento que existia e que, de certa forma, foi publicado para nós todos, de que houve uma abertura, de que a censura não existe mais, mas, na verdade, isso é uma ilusão, porque essa gama de escritores, essa gama de artistas que tem o pensamento de fazer suas obras nessa direção, eles ou vão ser esfriados ou vão ter uma outra forma de censura. A gente tem visto atualmente o que acontece em espetáculos, em obras de arte plástica, o que está acontecendo. A história da moral cristã, da ordem política social, que é insuflado nas pessoas. Então, o ódio é aflorado. Então, o que pode acontecer com alguns desses artistas, né? Ou ir parar na sarjeta, ou desaparecer. Então, é por isso que a gente precisa manter forte. Mesmo agora, nesse período de doença, de pandemia, a gente não deve deixar de se conversar, mesmo que seja por códigos, se é bem dizer assim, a gente tem que comunicar. Não fazer só o teatro físico, silencioso. A dança teatro fala, a arte plástica é escrito. Então, tudo isso vale. Eu acho que a gente tem que manter isso aí. Eu acho que só assim a gente pode sobreviver. Inclusive, essa história da doença e também é uma coisa muito misteriosa, que a gente até agora, né, não sabe quem que é o sorteado para ser homenageado ou para ser sepultado sem nenhuma reverência, né? É isso mais ou menos que eu penso, que eu vejo da atualidade. Obrigado. Miguel, quer responder também? Eu não vejo o Brasil mais, não vejo mais, de hipótese nenhuma, voltar uma ditadura no Brasil. O Brasil é essencialmente democrático, né? E nós estamos aqui, todos nós, não digo só escritores, artistas, mas o povo brasileiro todo está coeso nessa firme decisão de manter a democracia no Brasil. Então, nós continuamos escrevendo as nossas ideias, os nossos enredos, os nossos teatros, os nossos roteiros para cinema, os nossos romances, contos, poesia, da maneira como nós queremos. Então, essa resistência é a nossa atitude de ser escritor, não é? Então, e sem censura prévia, porque se você fizer uma autocensura, você não vai corresponder nunca aos seus objetivos de escritor, de expor suas ideias, mostrar seus personagens, os contrastes que existem, claro, dentro de uma sociedade. Então, eu acho que nós continuamos da mesma forma na nossa luta, que é uma luta diária, de manter firmes na nossa proposta de ser escritores, artistas, cineastas, seja lá o que for, e o Brasil é um país essencialmente democrático, livre. Eu acho que não tem mais papel nem cabimento para uma nova ditadura. É o meu parecer.
Obrigado, Miguel. Então, mais algumas questões do chat. Primeiro tem um elogio, a Rosimeire diz que está encantada com essa live. E temos duas questões. Primeiro, a Karine pede, por gentileza, para o Almir contar um pouquinho da trajetória que o trouxe a Goiânia, trouxe para a nossa capital do estado. E o Júlio Van pergunta, entendo que a pergunta é para ambos, ele pergunta o que é que se censura neste momento. Tá? Eu vou passar primeiro a palavra para o Almir, ele pode responder as questões da Karine e do Júlio, em seguida a gente passa a palavra para o Miguel de novo, tá bem? Eu gostaria que você esclarecesse a pergunta da Karine. Ela pede para você contar o que te trouxe de volta para Goiânia, depois de tudo isso que você narrou, de todas as situações, da prisão, de toda a violência, o que te trouxe para cá? Como é que você chegou aqui? Certo. Eu, depois de 2 anos e 3 meses, aproximadamente, eu saí com a ajuda de amigos da televisão, do cinema e do teatro, e eu não quis expor com relação a essas pessoas. Eu fiquei muito preocupado de envolvê-las, porque existiam, ainda era 73, ainda era bem forte a questão da perseguição, da procura de culpados ou de inimigos, entre aspas. E então eu não procurei nenhum dos amigos, inclusive aquele que mais me ajudou, só depois de 30 anos é que a gente pôde se reencontrar aqui em Goiânia. E sem clima nenhum para voltar ao trabalho, eu tive uma chance de fazer uma assistência de direção de um ator hoje falecido, que é o Benedito Silva. Eu fiz assistência de um espetáculo e fizemos umas apresentações nas cidades de interior de São Paulo. E aí eu fui me preocupando com aquilo de estar próximo das pessoas, e eram pessoas que tinham compromissos políticos não alinhados com o pensamento do governo. Então eu resolvi sair de São Paulo. Eu vim a pé pela BR Anhanguera, com uma mochila, um saco de dormir. Andei 23 dias pela BR. E assim que eu voltei a Goiás, descalço e completamente sem condição nenhuma. E aí voltei à minha família. E daí tive uma outra via crucis, que é passar por clínicas aqui de adaptação ao comportamento, o PIS, né? Programa de Integração Social, que eu não sabia o que era isso, né? E aí, então, tive que passar por umas clínicas, inclusive aqui em Goiânia. E aí fui trabalhar em rádio, que foi o meu primeiro momento antes de ir para São Paulo, foi emprego em rádio. E aí trabalhei por 10 anos numa rádio no interior. E foi assim que eu voltei. Aliás, pela estrada, sem dinheiro, às vezes pedia comida nos postos, aqueles postos de beira de rodovia, e quando não tinha, às vezes era longe um do outro, aí eu procurava frutas no cerrado. Foi assim que eu me mantive. E aí vim de encontro à família, onde retomei o trabalho na rádio, e daí eu conheci a Luzia, minha esposa, e a proposta de oficinas de teatro, eu ainda não estava muito bem assim, pronto para esse tipo de coisa, que eu estava um pouco sofrido, né, com o que eu tinha passado, mas assim, fui ganhando uma certa força, e aí começamos a fazer umas oficinas lá em Mineiros, e montamos uma peça infantil, o Circo Rataplan, do Pedro Veiga, e levamos a Anápolis, na Mostra de Anápolis, e ganhamos alguns prêmios. E aí a força foi se tornando maior, e com a ajuda da Luzia, e
Aí já vieram 2 filhos também que deu força para mim. E assim eu comecei a retomar, a resgatar o meu trabalho de dramaturgia. Maravilha, Miguel. E em relação à pergunta do Júlio Van, ele pergunta o que é que se censura neste momento. Gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Pois é, eu acho que talvez o pensamento puro da gente, o que deveria ser livre e que na verdade, a gente não tem essa condição. Eu peço licença para o Miguel dizer para ele que eu não estou discordando dele, né, nesses termos, mas que a gente vive um momento assim de uma repressão branca, compromissada com outro pensamento, de uma potência maior, e que a gente, de certa forma, é subjugada a ela. Então, o que censura, por exemplo, é uma produção que às vezes não é hollywoodiana, uma produção que às vezes tem uma luta séria de sobrevivência, e eu não digo que não sei o que é a moral ultimamente nesses termos aqui, e o que é o político também. Então, eu, de certa forma, não saberia te responder essa pergunta do que censura, porque livre mesmo, eu não sei o que é. Inclusive, o momento Brasil livre, eu não sei o que quer dizer isso. Obrigado, Almir. Miguel, você gostaria de responder essa pergunta também? Não, eu acho que, no meu caso, pessoalmente, eu acho que ninguém censura ideias, pensamentos, não censura. O escritor, quando quer escrever, eu escrevi Nos Ombros do Cão, toda a ditadura militar passada em Goiás está no meu romance. Depois eu escrevi um outro romance que se chama Pão Cozido Debaixo de Brasa, que eu falo sobre o Césio 137 aqui em Goiás. Quer dizer, as ideias, a realidade nossa está aqui, a flor da pele, está diante dos nossos olhos. Então, o escritor capta essa realidade, transforma essa realidade em arte, na sua maneira de narrar, na sua maneira de compor, na sua maneira de poetizar o trabalho. Então, eu acho que pensamento, ideias, ninguém censura, não é? Isso é uma luta, eu concordo com o Almir que é uma luta, mas essa luta é nossa, é diária, não é? Contra tudo, contra todos, mas a gente escreve o que a gente quer. Ninguém vai policiar os seus pensamentos, as suas ideias. Essas aí são livres, né? Pertencem a você. É a minha opinião sobre isso, esses particulares. Obrigado, Miguel. A conversa está muito rica, muito valiosa para nós todos. Eu gostaria de registrar ainda a presença da Maria Helena Schein, Marisete Silva, Marcos Crispim, Rosana Reis, todos participando aqui muito ativamente dessa conversa, mas infelizmente o nosso horário vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente a disponibilidade, a presença, a gentileza de ambos, de conversar conosco aqui durante praticamente 50 minutos e de trazer um pouco dessa grande experiência, dessa capacidade criativa e artística. Então eu passo a palavra para vocês encerrarem e se despedirem do público. Muito obrigado. Bom, eu agradeço imensamente pela participação, pelo convite, e gostaria de frisar que a minha formação é mais vivencial e dentro dos grandes centros teatrais em São Paulo e Rio de Janeiro. E então, talvez a minha maneira de falar seja, de certa forma, não tão erudita assim, mas é isso que eu quero dizer. Eu quero expor como eu me formei e o que resultou dessa minha formação. E eu agradeço muito a todos que participaram e gostaria de tê-los numa plateia brevemente, através de um texto meu, de uma montagem meu, de um outro autor goiano. Todos esperamos isso. Todos esperamos isso. Eu também agradeço a todos vocês pela gentileza, pela oportunidade de falar um pouco sobre teatro em Goiás.
Agradeço muito, fiquei muito honrado de participar com o Almir nessa live, e as pessoas que nos assistiram, a minha família, meus amigos, que estão sempre conosco, sempre presentes, e meu abraço, meu muito obrigado a todos. Bom, obrigado. A gente, então, encerra a live. Na semana que vem, a gente volta com o segundo episódio dessa websérie sobre o nosso grande dramaturgo, ator, Hugo Zorzetti. Quem vai falar nessa live são o professor Saulo Dalago e o Newton Rodrigues. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas, e a gente se despede. Até a semana que vem.